Graça e paz, amados do Senhor. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Nós estamos aí na nossa semana de oração, uma semana bastante especial, primeiro porque ela está logo depois da Sexta-feira Santa e do dia da Páscoa, onde nós celebramos a maior festa cristã, que tem a ver com a tristeza da morte, do sacrifício de Jesus, mas também tem com a alegria da ressurreição, que é o que nos sustenta, que é o que garante o fundamento da nossa fé. E desde semana passada nós fomos também desafiados pela liderança da igreja, especialmente pelos pastores, para que nós entrássemos num movimento de oração e jejum e clamor, onde nós intercedemos dia após dia, por meio de jejuns e orações ao nosso Deus pela condição e pela situação do nosso país. Então Deus tem operado muito no nosso coração, Deus tem ouvido bastante testemunhos de irmãos, que têm sido muito edificados e desafiados nesse processo. E é nesse contexto que eu queria compartilhar uma palavra do Senhor, que o Senhor trouxe ao meu coração com você nesse dia. Essa palavra está lá em João 17, onde que tem ali o que nós chamamos de oração sacerdotal de Jesus. Jesus, durante todos os evangelhos, ele se apresenta como alguém que tem uma vida de oração muito intensa. Porém, muitas dessas orações elas acabam sendo muito privativas, em momentos muito individuais e particulares do Senhor com o próprio Pai. Mas algumas delas ele quis registrar para que nós pudéssemos ter entendimento de algumas coisas. E a oração sacerdotal talvez seja uma das maiores dela. Ele começa a oração ali intercedendo por si mesmo, para que o Pai o glorifique, para que por meio desse sacrifício que ele estava prestes a fazer ali, o mundo o conhecesse. Depois ele ora na sequência pelos discípulos dele, pelos discípulos que estavam ali com ele. E na sequência, um pouco depois, ele continua aí a oração por mim e por você, porque ele ora por aqueles que creriam depois dos discípulos e por meio da pregação dos discípulos, E aí é justamente nesse trecho que eu quero ler com você, está lá em João 17, a partir do verso 20. Diz: a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Esses somos eu e você, Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa oração, então, meus queridos, é uma oração que ela nos ensina algumas coisas muito importantes. Muitas vezes nós temos acreditado que para que o mundo possa crer no Evangelho, para que o mundo possa crer na nossa mensagem, nós temos que fazer sinais, nós temos que fazer prodígios, às vezes nós temos que vender alguma imagem de que somos mais santos, de que somos mais abençoados, ou de que somos mais piedosos, ou de que acontece no nosso meio coisas diferentes daquilo que acontece no dia a dia, porque somos talvez intocados por Deus, ou muitas vezes mais abençoados do que os demais. Mas a palavra do Senhor, o próprio Senhor nos diz que na verdade só existe uma coisa que vai fazer com que o mundo creia no Senhor e creia que o Senhor Jesus foi enviado pelo Pai. É quando eu e você nos tornamos um só. Um só não quer dizer que seremos iguais, Obviamente Deus nos criou cada um, embora todos a sua imagem e semelhança, diferentes dos animais, mas somos diferentes entre nós. Mas o que Ele quer nos dizer é que quando abrimos mão das nossas diferenças, quando abrimos mão das diferentes visões que temos, em prol do outro, em prol do Evangelho, o mundo há de olhar para nós e nos reconhecer, e reconhecer que nós somos dele e que o Pai nos enviou. Afinal de contas, quando a gente olha para a história bíblica, um dos exemplos que nós temos lá no Gênesis tem a ver com a Torre de Babel, quando os homens se juntaram e aí começaram a ter pretensões equivocadas e o próprio Deus confundiu as línguas. Então uma das marcas que o mundo carrega é essa dificuldade de compreensão, essa dificuldade de entendimento. Então quando o mundo olha para mim e para você como igreja e vê pessoas diferentes, mas que apesar das diferenças caminham de mãos dadas, caminham de braços dados, ele percebe que há alguma coisa diferente nesse processo. Ele percebe que há alguém por trás de nós que nos une, que nos faz sermos diferentes, mas convivermos e vivermos e nos amarmos a despeito e em meio ou até em razão da nossa própria diferença. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você. Você quer viver uma vida de milagres? Você quer viver uma vida que realmente possa impactar e possa fazer diferença onde quer que você esteja plantado? Abra mão das suas próprias ideias, abra mão dos seus próprios conceitos em função da unidade do Evangelho. Pare de olhar para o seu irmão e achar que você é melhor do que ele, pare de olhar para si mesmo e achar que você é pior do que o outro. Comece a olhar para mim e para você, comece a olhar para si e para o outro como parte de um corpo. Um corpo que tem órgãos, como nos ensina o apóstolo Paulo, diferentes, mas que tem funções diferentes, que essas diferenças elas não nos separam, mas elas nos unem e nos completam. É somente assim
que eu e que você seremos protagonistas, né? Protagonistas não, bom coadjuvantes, mas que cumpriremos o papel do Senhor, porque o papel que o Senhor nos escalou nessa missão. Sejamos um, porque é no meio da unidade, que é formada em meio a essa diversidade que somos, é que o Evangelho cresce. É no meio dessa unidade que o mundo vai olhar para nós e nos ver como enviados por Deus. É por meio dessa unidade que, ao ver que somos enviados por Deus, que ele vai reconhecer que Jesus Cristo é o único, suficiente Senhor e Salvador de toda a criação. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você nesse dia. Aproveite bem esse dia, aproveite bem esse resto de noite e se lembre, 8 horas da noite nós temos um encontro virtual pelo Teams, no link que foi disponibilizado aí nesse vídeo. Então apareça, esteja lá conosco, vamos orar juntos pela unidade da igreja, por uma unidade que tem sido muitas vezes tão atacada e combatida nos dias de hoje. Só coisa boa na sua vida, que o Senhor Jesus continue a derramar graça sobre a sua vida. Um grande abraço.